1h35, boa tarde a você que acompanha a programação da TV Gazeta, que é afiliada à Record TV aqui no Acre. Nós não poderíamos falar sobre outra coisa, né? Eu peço já a sua atenção, a sua audiência, a sua participação, não é? Você que acompanhava o Gazeta Alerta, está aqui conosco agora. Estão aí as formas como você pode acompanhar ao vivo o programa de hoje, desta segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2023. Tem ali no cantinho, ó, o número do WhatsApp, que você pode participar, pode fazer a sua intervenção. Eu preciso dela. Eu preciso dela porque hoje, o que está em discussão hoje? O Gazeta Entrevista, quando tem alguns aperreios que são de importância nacional, o Gazeta Entrevista sempre comete o enxerimento de discutir sobre também. Então, o que aconteceu ontem em Brasília é grave demais para que o programa se omita, né? Não fale a respeito. Quem lida com política não hesita em dizer que o que aconteceu ontem em Brasília foi o mais grave ataque à democracia brasileira. Pelo menos desde a redemocratização. E eu destaco duas situações. A primeira, que aquilo ali é uma construção. Aquilo ali não brotou da terra, não veio pelas estradas Brasil afora, não chegou ali em Brasília da noite para o dia. Isso aí é fruto de um movimento, é resultado de uma série de condutas. Desde aquela dita pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, que disse que fecharia o Supremo Tribunal Federal acompanhado de um cabo e um soldado, passando pelas omissões do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, passando pelos os silêncios nossos, inclusive da imprensa, em boa medida, sobre a conduta do governador do Distrito Federal também. Mas muita coisa aconteceu para que aquilo ali estivesse, essas cenas pudessem ser construídas, né? Isso é resultado de vários movimentos. Então, fica dito isto. Lembrando, tudo isso aí que você está vendo, ó, todas essas cadeiras quebradas, vidro quebrado, obras de arte danificadas, patrimônio histórico e artístico nacional que pertence ao Estado brasileiro, não é ao presidente X ou Y, entende? Tudo isso aí se conserta. Isso aí se conserta, mas dia menos dia vão colocar um vidro novo aí. Vão colocar uma cadeira nova, uma impressora nova, o crucifixo que derrubaram ali, vão colocar o crucifixo novo. Agora, e a democracia que foi ameaçada? Isso daí é em função disso que a gente traz aqui o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Acre, Rodrigo Ayashi, para conversar conosco. Agora, rapidamente, o Miqueias, deixa eu só colocar aqui uma situação, e com isso eu fecho. Uma outra coisa que eu não poderia ficar calado em relação a isso. Você já prestou atenção, telespectador, como que o ente subjetivo, mercado reage quando uma autoridade da economia, né, o Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda, Ministério... Posso passar para um aqui? Rapidamente. O Ministério da Economia, ou então o próprio Presidente da República, fala a respeito da necessidade de se investir em políticas sociais. Claro, atentando para as questões fiscais, ninguém está aqui sendo irresponsável do ponto de vista fiscal, ninguém está defendendo a irresponsabilidade fiscal, ninguém diz isso. Mas o mercado já fica nervoso. E é engraçado ver como que o mercado reage com alguma normalidade, mesmo diante do que aconteceu ontem, não é? É intrigante essas medidas que o mercado financeiro tem. A gente fica mesmo sem referência. Ayashi, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Gazeta Entrevista. Eu quero agradecer mesmo, a sua disponibilidade. Eu sei aqui que você está representando a Ordem dos Advogados do Brasil. É uma classe importante demais aqui para a nossa região, para ficar em silêncio diante de uma situação como essa. Eu fiz o convite para o Procurador-Geral de Justiça,
Danilo Lovisaro, mas em função das agendas dele não foi possível mesmo, e eu agradeço a sua disponibilidade em não se furtar a tratar desse tema aqui. Muito obrigado. Viu? Meu caro Itahan, agradeço demais a oportunidade de falar. Eu creio que não seja nenhum tipo de enxerimento, como você brincou com o telespectador ao introduzir o tema. É um tema relevante, precisa ser debatido, discutido, né? Aproveito para desejar uma boa tarde a todos os telespectadores, as pessoas que nos ouvem pela rádio, nos veem pela internet, em especial aos nossos amigos advogados e advogadas. Estou à disposição para tentar contribuir com o debate, na medida daquilo que for possível e do que me couber. Eu já vou fazer uma provocação. Você na condição de presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Conversei com um colega teu hoje pela manhã, o advogado Sanderson Moura, e ele disse o seguinte, olha, a Ordem dos Advogados do Brasil não pode se limitar a fazer notas de repúdio. São importantes, mas não pode se limitar a isso. Tem condições, pergunto eu para você, de a Ordem dos Advogados do Brasil iniciar um processo de avaliação ética dos advogados que fortalecem o movimento golpista? Porque são advogados que não entendem os princípios democráticos, né? Perfeito. Eu acho que, em primeiro lugar, vamos falar da questão do pluralismo que a nossa Constituição prevê. A Constituição ela tem como um dos seus fundamentos que a nossa sociedade ela é plural, ou seja, cada um pode adotar o viés que quiser. A nossa Constituição prevê a liberdade de crença, a liberdade de associação, a liberdade de reunião. Isso tudo está amplamente garantido no artigo 5º da Constituição, mas tudo isso tem limite. E o limite é o Código Penal. A partir do momento em que qualquer ato, atitude, fala, expressão colide com o Código Penal, aí nós teríamos um problema de limitação desses direitos. De sorte que, caso fique demonstrado que advogados ou qualquer outra pessoa tenha participado de maneira efetiva nisso, é lógico que é passível de punição ético-disciplinar e até criminal. Isso aí é bem tranquilo. Porque uma coisa é eu sentar ali na calçada do quarto bis e falar para o meu companheiro que eu estou jogando dominó e estou falando, ô rapaz, é bom a gente dar um golpe, não é? É muito bom dar um golpe, vamos ter que dar um golpe. Isso aí é uma coisa. Perfeito. Agora, outra coisa é você fazer parte de um movimento, distribuir fake news, gravar vídeos incitando, pedindo, exigindo um golpe militar, são coisas bem distintas, né, acho? Bem distintas, né? Nós conversamos, tivemos a oportunidade de conversar em outra ocasião, logo que os acampamentos em frente aos quartéis foram mobilizados por pessoas que não estavam satisfeitas com o resultado eleitoral. E eu disse na ocasião, para você, Itahan, inclusive na rádio, né, fui entrevistado, que a nossa democracia era um tanto quanto frágil. Né? E você não mentiu. Nós tínhamos, né, estamos até se adaptando a esse novo momento. Eu penso que a legislação não previu esse tipo de aglomeração de pessoas para tentativa de derrubar um poder, enfim. De sorte que, voltando ao caso dos acampamentos, o Código Penal ele não prevê nada específico em relação a isso que seja grave. Nós tínhamos a Lei de Segurança Nacional, que é um dos últimos resquícios legais do período da ditadura militar, iniciado em 64. Foi substituída pela Lei 14.197, né? Criou um título no Código Penal brasileiro, né, inseriu diversos artigos em que há previsão de diversos crimes. Crime de sabotagem, crime de golpe de Estado, de atentado violento ao Estado Democrático de Direito. Só que todos esses crimes, eles prevêem violência ou grave ameaça. No Código Penal, lá da legislação, na Constituição Federal, inclusive, há um princípio norteador do direito penal, que é o princípio da legalidade estrita, que diz que não há crime sem lei anterior que o defina. Então, se alguém efetivamente gritar na frente de um quartel ditadura militar, ele não vai estar praticando nenhum desses crimes previstos lá no título dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. O máximo que pode acontecer é o crime previsto no artigo 286 do Código Penal, que é o crime de incitação ao crime. No parágrafo único tem uma previsão de que criar animosidade entre as Forças Armadas e os demais poderes constituídos é crime, só que o crime é um crime de detenção de 3 a 6 meses, e isso, para efeitos penais, é um nada jurídico, entendeu? Porque é um crime de menor potencial ofensivo, não é possível ter uma prisão flagrante. Agora eu vou lembrar a você que em um dos episódios
de atentado à bomba, inclusive ao aeroporto de Brasília, aquele crime foi planejado em um desses acampamentos, Perfeito. Inclusive ali próximo ali no quartel militar em Brasília. Inclusive, a própria Constituição prevê que é crime inafiançável a atuação de grupos armados, né? Então, a atuação de grupos armados, civis ou militares, qualquer tipo de atentado à Constituição ou ao Estado Democrático de Direito. Se ficou provado que dentro desse local havia bombas, havia armas, havia metralhadora, havia qualquer tipo de... Houve planejamento, né, Hayashi? Então é possível que haja uma penalização dessas pessoas, né? Obviamente que respeitados o devido processo legal, né? Acho que a gente não pode, nesse momento, e assim, eu gostaria de enfatizar um momento muito grave da nossa história, um momento, como você falou, Itan, em que a nossa democracia foi diretamente atacada, né, através da destruição dos símbolos da República, né? O poder legislativo, através do Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, e o Palácio do Planalto, que tem um chefe do Poder Executivo. Então, esses atos são gravíssimos, de extrema gravidade. Eu penso que seja uma parcela minoritária da população que deve ser punida de acordo com os rigores da lei, obviamente respeitados o devido processo legal e a ampla defesa, como todo acusado merece. O presidente Jair Bolsonaro ontem se pronunciou nas redes sociais de uma maneira... Eu tenho dificuldade de encontrar um adjetivo, mas ele se pronunciou. E ele faz uma referência que é uma referência, digamos, não verdadeira, para não dizer mentirosa. Quando ele faz uma referência, uma relação entre o que aconteceu ontem em Brasília com os episódios de 2013 e 2017. Vou lembrar aqui só duas situações. Primeiro, em nenhum desses anos, nem em 2013 nem em 2017, havia nenhuma liderança política exigindo intervenção federal por meio de golpe militar. Não tinha esse pedido de golpe militar. E a outra coisa, parceiro, vou só lembrar, em 2017, os cálculos são de 200 mil pessoas querendo entrar no Congresso Nacional, invadir o Congresso. E a polícia não permitiu. Você se lembra disso, Hayashi? Perfeitamente. Tem 3 atos que eu me lembro que podem ser comparados com o que aconteceu no último domingo, no dia 10 de janeiro de 2023, que vai ficar marcado para a nossa história, né? O primeiro deles foi em 84, quando a população invadiu o Congresso Nacional, subiu, tirou foto lá, mas de maneira pacífica e ordeira, exigiu a queda da ditadura e as eleições diretas. Esse foi um fato em que houve a invasão do Congresso. Por sua vez, em 2013, o fundamento da resistência popular, que chegou até 1 milhão de pessoas na rua, 1 milhão de pessoas na rua, era o aumento a priori da tarifa de ônibus, depois ampliou-se para a questão de saúde, educação, uma insatisfação generalizada com a classe política por conta de corrupção, né? Esse era o fundamento, né? Nesse caso, de fato, houve várias pessoas na rua, houve quebra-quebra, e isso é extremamente reprovável, estamos de acordo com isso. Em relação aos atos de 2017, havia uma insatisfação contra a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, e o governo Temer, de maneira geral, que era acusado, né, por centrais sindicais ligadas à esquerda, isso é claro também, de ter dado um golpe e de fazer reformas que iam contra o interesse do povo. Houve quebra-quebra, houve invasão do Planalto, e isso nós estamos de acordo, né? Esses são fatos incomuns. Em 1988 não tem nem precedente, não há como comparar, porque uma coisa é a solicitação da volta à democracia de maneira ordeira, pacífica, através de atos e protestos. Isso aí é tranquilo. E outra coisa é exigir ditadura. Outra coisa é exigir ditadura. E os atos de 2013, 2017 e 2023 têm algo em comum. Nos 3 houve quebra-quebra, tá? E isso é extremamente reprovável. Não é possível que as pessoas, para fazer valer um direito, tenham que se valer da violência. E assim, só para complementar, tá? E o que há de diferente, como você falou, é que em ambos os casos, as reivindicações não buscavam uma deposição do poder constituído, uma deposição daquilo que é previsto na nossa Constituição, de volta ao regime de ditadura. E nesses casos, nos 2, 2013 e 2017, houve uma repressão fortíssima dos poderes constituídos através de
de instauração de GLO, de garantia de lei de ordem, exército nas ruas, e houve uma proteção de fato, e os transtornos e quebra-quebra não chegaram nem perto do que aconteceu em domingo. Exatamente. Então há que se fazer essa distinção. Ayashi, só para dizer aqui, olha, a Mari, mora no bairro Estação. Perdão, mas não acredito que são vândalos, nem Bolsonaro. São trabalhadores cansados de tanta humilhação, de tantas humilhações. Fome, desrespeito, falta de trabalho e salários dignos. Não sou a favor dessa situação triste. Tá aí, Mari, muito obrigado pela sua opinião aqui, pela sua participação. Nós vamos para o intervalo e já voltamos com Gazeta Entrevista.